Aleluia. Cadê a Glenda? Falta a Glenda chegar aqui. Já chegando. Aleluia. Vamos começar cantando essa canção hoje. Aleluia. Boa noite, Adriano. Paz e a graça. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre
Em tua presença, te agradecemos por tua graça em nossas vidas, te agradecemos por teu amor tão grande, te agradecemos antes de mais nada pelo propósito que o Senhor tem colocado em nossos corações dia após dia, propósito eterno, e é isso que nós queremos te agradecer, declarar o nosso amor ao Senhor nesta noite. Te adoramos, Deus. Aleluia. Aleluia. Quem mais está conosco aqui? Pastor Paulo. Glória a Deus por sua vida, queridos. Um abraço na pastora Camila. Eu ia chamar Camila. Aleluia. Luci, boa noite. Gel, a paz e a graça, mano, querido. Quem mais? Falta aí rápido para poder ouvir. Quem mais está conosco nesta noite? Camila, Rebeca, Cavalcante, Edvânia, Luci, Paulo e Rogério. Paz a todos vocês. Aleluia. Adoro meu Senhor, meu amor por ti cresce, e quando prostro-me aos teus pés, mais de mim desaparece. Pega a paleta pra mim. Quando eu te adoro, meu Senhor, meu amor por ti cresce, e quando prostro-me aos teus pés, mais de mim desaparece. Reconheço que ainda há muito em mim a ser deixado no altar. Purifica a minha alma, queima a palha que existe em mim. Vem com teu fogo, Senhor, e apura o meu coração. Vem com tua glória, Senhor, preciso de ti. Vem com teu fogo, Senhor, e apura o meu coração. Vem com tua glória, Senhor, preciso de ti. Preciso de ti, Senhor, preciso de ti. Mais uma vez, quando eu te adoro. Quando eu te adoro, meu Senhor, meu amor por ti cresce, quando prostro-me aos teus pés, mais de mim desaparece. Eu morra quando eu te adoro. Quando eu te adoro, meu Senhor,
do altar. Purifica a minha alma, queima a palha que existe em mim. Vem com teu fogo, Senhor, e apura o meu coração. Vem com tua glória, Senhor, preciso. Vem com teu fogo, Senhor, e apura o meu coração. Vem com tua glória, Senhor, preciso de ti. Oh, vem, Senhor, vem com teu fogo, Senhor, e apura o meu coração. Vem com tua glória, Senhor, preciso de ti. Preciso de ti, Senhor, preciso de ti. Preciso de ti, Senhor, preciso de ti. Preciso de ti, Como eu preciso. Senhor, preciso de ti. Preciso, preciso, preciso tanto, Senhor. Preciso de ti. Precisamos, Pai, dia após dia da tua presença. Mais e mais. Mais e mais. Aleluia. Glória a Deus. Farley, boa noite, querido. Deus louvado na sua vida. Farley, Divino Pizza. Divino Hambúrguer. Santa Lúcia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Isso aqui é mais tempo no café. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu a nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Corro pra você, olho pra você, seu amor me chama.
Eu vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Nós atendemos a tua chamada, Senhor. Corremos cada dia mais na tua direção. Aleluia. Aleluia. Nádia, boa noite. A paz e a graça. Ana Célia, glória a Deus pela vida de vocês. Vocês que estão aí em outro estado, como está o dia de vocês? Porque hoje aqui em Maceió foi água o dia todo. É isso, não sei como está em Itamari ou em Campina Grande ou em Goiânia. Estamos aqui. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu calei minha Tristeza olhando nos teus olhos, eu afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Ok. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio nos teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Da tua identidade. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Na tempestade pinta o arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta o arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Profunda é a profundidade das riquezas, na glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar quem Deus. Eu tenho um pai
boa noite. Alexandre, glória a Deus por suas vidas. Amém. Precisamos confiar em Deus mais que todas as coisas. Marco-Íris, chuva também, Rio Largo, Camila. Muita chuva em Maceió. Agora que deu uma estiada. Aleluia. Precisamos confiar em Deus, queridos. Precisamos colocar nossa confiança totalmente nele. É a única forma de nós descansarmos o nosso coração. É o único jeito. Qualquer situação nessa vida que nós colocarmos a nossa confiança, qualquer direção que nós colocarmos os nossos olhos, que não for o Senhor, sempre vai ser incompleto, sempre vai ser vão, sempre vai ser caminho vazio, finito. Por isso precisamos colocar todo o nosso desejo, nosso coração, nossas intenções mais íntimas na presença dele. Ele. É o que eu sempre falo e que eu tenho falado isso há muitos anos e eu quero falar sempre. Ele, tudo é por ele, para ele, por meio dele, tudo é ele, tudo é por ele. Como é que é aquela canção? Tudo é para ele. Deixa eu tentar lembrar como ela é. Vamos cantar, eu ia cantar outra aqui. Para ele são todas as coisas. É assim? Ele, precisamos querer ele. Sempre. Quando nós queremos ele nos ensina o caminho, ele nos dá a direção. E mesmo que ele nos leve ao deserto, nós saberemos que a nossa confiança está nele. Nós somos teus, Pai. O amor que tem em nosso coração foi o Senhor que colocou. Por isso nós queremos devolver para Ti. Fechamos nossos olhos nessa hora. E lembramos e pensamos no Senhor. Sabendo que o Senhor é nosso Deus. Porque dele, por ele, Para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. vocês aí comigo mais uma vez. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. E as riquezas Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, saber
especial, Senhor. Somente ao Senhor e nós te adoramos, te adoramos, te adoramos. Sim, Senhor, eu te adoro, te amo, te amo, te amo mais que todas as coisas, amado da minha alma. Glorifico, Senhor, desejado, desejado do meu coração. Como eu te quero, como eu te quero, como eu te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Deus, maravilhoso é estar na tua presença, maravilhoso contemplar a tua face, maravilhoso sentir a tua Shekinah, sentir o teu poder, sentir a tua glória, sentir o teu amor dentro do nosso coração. Sim, Deus, é maravilhoso sentir a tua presença. Oh, Ranayase, a ti toda honra e glória, majestade, toda honra, toda glória. Adore ao Senhor, querido, aí na sua casa, onde você está. Adore ao Senhor, adore. Devolva para Ele a adoração que Ele colocou dentro do teu coração. Devolva para Ele com as suas palavras, com a sua boca, com as suas emoções. Devolva para Ele. Porque é isso que o Pai procura de nós, adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. A Ele a glória para sempre. Amém. Te adoramos, Jesus. Te louvamos, Pai, pela oportunidade de estarmos na Tua presença. Porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor nos deu a condição de chamar de Pai e de estar na Tua presença, de desfrutar de tudo o que o Senhor tem para nós. Mas tudo que nós queremos hoje não são as Tuas coisas. Nós queremos o Senhor. Nós queremos escutar a Tua voz. Nós queremos escutar a Tua direção para as nossas vidas. Porque a Tua direção, a Tua palavra, é o propósito que nos move. É o propósito que nos enche. É o propósito que satisfaz nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. É isso que nós queremos de Ti, Deus. Não queremos coisas. Queremos buscar a Tua vontade. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluias. Aleluia. Agora para tomar um cafezinho. Aleluia, Jesus. Enquanto a Rebeca vai providenciar um café para mim, para poder dar uma, olhar a garganta e dar uma esquentada aqui, nós vamos aprender hoje um pouco sobre a nossa vida em Deus. Aleluia. Como é que você disse que o áudio estava baixo? Mas porque às vezes eu baixo o tom de voz, mas eu acho que a distância tá boa, né? Se você não entender algo, você coloca e digita aí que a gente tenta, assim que eu ver, assim que eu ler, eu retorno. Eu estou acompanhando as mensagens que são colocadas aqui, está transmitindo pela TV, e eu consigo ver a mensagem que você coloca. Então você pode escrever, que aí se você não entender algo, ou se você não escutou algo, se ficou baixo demais, ou se eu falei rápido demais, eu tenho essa fase de às vezes falar rápido demais, aí você fala assim. Às vezes o cérebro vai maior do que as palavras e eu sai atropelando tudo, eu tenho que frear e voltar. Então você pode dizer assim, repete isso, repete tal coisa.
Aí eu vou repetir com o maior prazer, não tem problema nenhum. Amém? Eduardo, boa noite. Eduardo acabou de entrar. Aí, glória a Deus por suas vidas. O Eduardo tinha entrado antes, agora com o Fábio. Amém. Amém. Igreja Batista Manancial. Quem estiver assistindo conosco, glória a Deus por sua vida. Não sei de onde é essa igreja, se é daqui de Maceió. São muitos contatos que eu tenho, às vezes a gente se perde. Mas louva a Deus por suas vidas. Queridos, antes de nós começarmos a falar daquilo que Deus colocou no nosso coração hoje, da palavra, eu quero que você coloque no seu coração o desejo de ofertar ao Senhor, de devolver para Ele com alegria aquilo que Ele colocou na sua vida. Você fala assim, mas eu vou colocar onde, pastor? Eu vou depositar onde? Coloque no seu coração aí agora um desejo. Pode prestar a sua mão como se tivesse uma oferta. Mesmo que você não tenha ela no seu bolso e na sua conta, mas o desejo, o propósito. Deus primeiro coloca o propósito no nosso coração. Porque Ele é aquele que dá semente ao que semeia. O propósito de semear primeiro aparece aqui. Aí nós então colocamos aqui. E aí desejamos plantar. Aí Ele vem e traz a semente. Aí nós plantamos. Depois que nós plantamos, nós colhemos. Então tudo começa com o desejo. E esse desejo tem que ser com alegria. Se você já tem essa semente, amém, coloque na sua mão com alegria. Pense onde você quer depositar esse valor, essa quantia, em quem você quer plantar, onde você quer plantar. Você é livre. O reino ele é imenso. Então você pense onde nós vamos abençoar a sua semente. Em nome de Jesus. Amém? Faça comigo assim. Coloque na sua mão. Coloque como um desejo alegre. Coloque um propósito. Coloque um valor na sua mente. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos porque o Senhor tem nos feito prosperar dia após dia. Nós te louvamos, Deus, porque dia após dia nós temos andado na tua graça e o Senhor, segundo as suas riquezas, tem suprido todas as nossas necessidades. O Senhor tem nos feito colher cada dia mais. Nós não temos tido nenhuma necessidade, porque o Senhor, segundo as suas riquezas, tem suprido todas as nossas necessidades. Por isso nós colocamos esse propósito aqui no nosso coração, Deus, com alegria. Com alegria, Senhor, colocando esse propósito de ofertar ao Senhor. E nós, Pai, abençoamos cada oferta, cada intenção colocada no coração. Abençoamos cada semente, para que ela venha produzir, assim como Isaac, que plantou numa terra seca e colheu 100 vezes mais naquele ano. Que nós possamos colher, Senhor, que possamos colher abundantemente, para a Tua honra e para a Tua glória. Possamos colher abundantemente para que as pessoas vejam que o Senhor é um Deus bom. Não para nós vivermos no materialismo, ou para estarmos em uma prosperidade material, uma prosperidade simplesmente egoísta e consumista. Não, Deus. Mas para que através da Tua prosperidade em nossas vidas, as pessoas alcancem o Teu amor, alcancem a Tua graça, as pessoas sejam abençoadas. Que nós possamos ser abençoados por Ti cada vez mais, para nós termos a oportunidade de abençoar as pessoas cada vez mais, Pai. É isso que nós declaramos, lançamos essa palavra de prosperidade e riqueza sobre os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Luiz, boa noite. Luiz 6173. De onde é o Luiz? Não sei se tem muitos contatos. Tenho muitos contatos. Às vezes esquento nas pessoas, né? E eu não sei de onde são, mas glória a Deus por você estar aqui conosco. Aleluia. Cafezinho? Queridos, eu quero falar hoje sobre o propósito para o qual Deus nos tem colocado sobre essa terra. O propósito para o qual Ele nos chamou. O propósito que move o coração de Deus. Eu quero ensinar para você hoje, eu quero dizer, talvez seja algo que você já sabe, mas eu quero incentivar você a praticar. É algo que é fundamental quando nós entendemos o reino de Deus, quando nós entendemos a vontade do Pai. Precisamos entender
é o propósito de Deus sobre essa terra. Precisamos entender, porque uma vez que nós entendemos esse propósito e começamos a andar nele, foi no café, café quente. Qual é o propósito de Deus nas nossas vidas? As pessoas hoje têm falado sobre o propósito de vida. E quando nós conhecemos Deus e nós procuramos entender Ele, nós vemos que todas as coisas que Deus move, Ele move dentro de um propósito e tem uma prática desse propósito. Só que o coração do homem, ele sempre é enganoso. O coração do homem é enganoso, ou seja, o homem sempre fica procurando coisas que estão fora do propósito de Deus e buscando algo que seja para si mesmo. Seja por vaidade, seja por carnalidade, seja por ignorância. Quando nós entramos em Deus, quando eu falo entrar em Deus, eu falo ter comunhão com Ele. Quando nós entramos em Deus, Deus começa a revelar em nós o que Ele quer que a gente faça. Quais são os propósitos? Ele começa também a mostrar dentro de nós. Quando eu falo revelar em nós, eu estou falando de Deus falar ao seu coração. Dentro aí para você, Ele começa a mostrar dentro de toda a nossa vida quais são os propósitos, os passos, as atitudes, ou por que Ele colocou a gente naquele lugar. A gente começa a ver as particularidades da nossa vida e como Deus nos encaixa em cada uma dessas situações. E Ele mostra assim, olha, em cada canto desse eu quero isso. E quando Ele fala assim, eu quero isso, aí nós entendemos que nós queremos agradar o coração do Pai. Quando eu falo aqui de adoração, de você adorar a Deus, adoração íntima e pessoal, adoração comunitária, na igreja, no corpo, ela é boa, ela é fundamental, mas ela é muito limitada. Limitada por quê? Porque nós temos a limitação das pessoas que estão ao nosso lado, temos a limitação da direção de alguém que vai controlar por uma música, nós temos a direção, a limitação do tempo, porque nós temos um horário determinado no culto. Como essa adoração que nós fizemos aqui. Com certeza, se eu estivesse sozinho, não estivesse lendo aqui, não tivesse as meninas, não estivesse fazendo um culto, eu poderia fazer como eu faço muitas vezes, pegar o violão e ficar ali um tempo, eu e Deus, com a expressão do meu coração, com as palavras, com o meu amor, com a minha intimidade com Ele. Uma das coisas que eu tenho percebido, que eu descobri e que é fantástico na adoração, é que toda vez que eu entro na presença de Deus para adorar Ele, dentro do meu coração, Ele vem com uma certeza, uma revelação dentro do meu coração, de que qualquer coisa que eu pedir para Ele, Ele vai me dar. Qualquer coisa. Só que aí eu não peço nada. Por quê? Porque quando Ele ilumina o meu interior, Ele mostra para mim a vontade dEle. Só que quando nós somos iluminados por Ele, a vontade de agradar a Ele se torna mais evidente do que ter as coisas. Está conseguindo entender? A vontade de fazer, de andar no propósito dEle se torna tão mais latente em nossas vidas do que simplesmente o que dizer, Deus me dá um carro, Deus me dá uma casa, Deus me dá um emprego, Deus me dá um marido, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus faz essas coisas. A adoração, ela leva a gente a conhecer o coração do Pai. E aí, quando nós, então, começamos a querer agradar o coração do Pai, andar nesse propósito, andar no propósito do reino de Deus, em primeiro lugar, todas as outras coisas nos são. Escutaram? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
e as demais coisas serão Acrescentadas. acrescentadas. Acrescentadas quer dizer complementadas naquilo que é o principal. O que é o principal? O propósito, o reino de Deus e a sua justiça, a nossa justiça em Jesus. O que a justiça de Deus fez em nós? Ele nos abriu o caminho. Nos abriu o caminho para que nós entremos na presença de Deus, mesmo sendo pecadores. Para que nós passemos pela cruz, sendo lavado pelo sangue de Jesus e alcancemos o trono da graça, a presença de Deus. E quando nós alcançamos o trono da graça, quando nós alcançamos a presença de Deus, aí Deus coloca um propósito em nosso coração. E que propósito é esse? O mesmo propósito que Ele colocou no coração de Jesus. O mesmo propósito que Ele tem colocado em todos os corações que buscam a presença dEle. Aquilo que é a essência dEle. Quando nós entramos na presença de Deus, nós perguntamos: Deus, o que eu faço em tal situação? Aí Deus chega para nós, com todo o carinho que Ele tem, e diz assim: ame. Ame. Mas é só isso? Esse é o propósito? Amar? Mas eu amo. Será? Será que nós temos amado de verdade? Uma coisa eu digo a vocês: se esse amor não for capacitado pela comunhão que nós temos com Deus, pela condição do Espírito Santo em nós, nós não conseguimos andar nessa condição de amor. Porque essa condição de amor, de um amor que procura colocar os outros em superioridade, considerando os outros superiores a nós mesmos. Esse amor que faz com que nós nos humilhemos a nós mesmos. Aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Esse amor que faz com que nós andemos com paciência, com benignidade, com bondade, com mansidão. Esse amor, ele faz uma diferença no mundo, e precisa fazer uma diferença no mundo hoje. Como precisa. Como nos dias de hoje nós temos tido a necessidade de ver os cristãos, os filhos de Deus, andarem em amor. E aí o que eu aprendi é que quando nós começamos a andar nesse caminho, esse propósito que é o reino de Deus, o que é o reino de Deus se não andar em amor? E quando nós buscamos esse propósito no reino de Deus, as coisas elas convergem até nós. Tudo converge. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Onde é que está escrito isso? Eu esqueci. Achem para mim aí. Romanos, porque todas as coisas cooperam para o bem, pesquisa aí no celular, para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito? Andar em amor. Sempre foi assim. Sempre. Uma frase que eu aprendi há muitos anos com o irmão Bernardo, acho que era até o título de um livro dele: servir é reinar. E as pessoas entenderam que servir é simplesmente fazer as coisas dentro da igreja. Trabalhar na obra é fazer as coisas na igreja, seja lá limpando, tocando, evangelizando, fazendo essas coisas. Mas se essas coisas que se faz na igreja, elas não forem movidas por um propósito interior, digita aí. Se não for movida, diga no seu mesmo, se não for movidas por um propósito interior, é nulo. Romanos 8, 28. Hoje eu não separei um versículo específico para poder dizer para você: olha, tal palavra.
Mas, dentro do, vamos citar assim, no conjunto da obra, você vai encontrar na Bíblia, em vários lugares, que Deus está sempre mostrando o propósito dele. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Digita aí. Vamos começar do 26. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso quer dizer a intimidade do coração de Deus. E a interpretação que se tem dado, e eu acredito nisso em relação aos gemidos inexprimíveis, ele fala de uma condição de intercessão interior através da oração em línguas. Isso aí seria uma outra condição de estudo, mas eu acredito nisso. Aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito? Aquele que examina dentro de cada coração, dentro de cada intimidade, ele sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, ou seja, o Espírito Santo em nós, de Deus, que nós andemos em amor, ele intercede por nós para que nós sejamos transformados segundo a vontade dele. Porque tem que ser em verdade, queridos, não adianta ser falso, não adianta ser algo só exterior, só para os outros verem, tem que ser íntimo, tem que ser lá dentro mesmo, tem que amar de verdade. Do contrário, seremos como os escribas e fariseus hipócritas. E nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por quê? Os que antes conheceu também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou também chamou, e aos que chamou justificou, e aos que justificou também glorificou. E aí Romanos é uma carta maravilhosa. Se você for lendo ela assim, capítulo por capítulo, ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Conforme a imagem do seu Filho, Jesus. Jesus, ele morreu na cruz, ele abriu a condição para que nós sejamos feitos filhos de Deus. Que condição é essa de filhos de Deus? É a condição de nós sermos iguais a Jesus. Nós somos iguais a Jesus. Diante de Deus, nós somos filhos tanto quanto Jesus. Nós temos o mesmo direito na herança, nós temos a mesma participação, nós temos o mesmo perdão, nós temos a mesma condição diante de Deus que Jesus. O mesmo lugar. Por quê? Porque se Jesus está sentado à destra do Pai, ele diz assim, eu estou sentado aqui para que vocês também venham. Jesus está lá coladinho com o Pai e falou assim, eu estou aqui para que vocês também tenham essa condição, para que de tudo que eu estou usufruindo do Pai, vocês também possam usufruir, para que vocês também estejam nele. Mas para isso, você tem que andar naquilo que eu andei. Para usufruir das coisas que eu tenho, você tem que fazer o que eu fiz. Se vocês querem ser como eu sou, façam o que eu faço. Ou façam o que eu fiz. E o que foi que Jesus fez? O que foi que Jesus fez na terra? Jesus curou, Jesus multiplicou pão, Jesus andou sobre as águas, Jesus fez milagres. Isso são as coisas sobrenaturais. Só que o propósito de Deus, ele vai além do sobrenatural. E que propósito é esse que vai além do sobrenatural? Propósito de amor. Propósito de servir. E esse foi o exemplo que ele deu. Se nós voltarmos lá para Lucas, foi o texto que eu tinha aberto antes. Lucas 22. Em Lucas 22, tem uma passagem que eu gosto muito, ela reflete muito sobre o meu coração. É uma passagem que é um espelho para mim. Eu olho para essa mensagem e me vejo lá entre aqueles discípulos, naquela discussão. Eu me vejo lá.
Tu muda aí, Rebeca? Lucas 22. Lucas 22, 26. Eu gosto demais dessa passagem. Eu me vejo lá entre... Eu podia colocar assim, Pedro, João, Tiago e Roberto. Não cabe nós no barquinho. Pedro, João, Tiago e Roberto no barquinho. Pedro, João, Tiago e Roberto no barquinho. E é Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, Roberto no barquinho. No mar da Galileia. Ah, combina assim, eu tô lá Não. com eles. Combinou que você controlou. É 22 a 28, né? Lucas 22, 24. E eles estavam então lá conversando entre eles sobre qual seria o maior. Jesus, dos seus discípulos. E os discípulos então, à parte, Jesus é o top, ele é o Senhor. E eles tinham aquela visão de Jesus, Deus, como nós também temos. Só que eles não tinham entendimento de que eles também eram filhos de Deus, assim como Jesus era. Jesus não tinha morrido na cruz ainda, ele não tinha dado ainda a condição, eles não tinham recebido o Espírito Santo como nós já recebemos hoje. Eles receberam no Pentecostes, eles puderam então entender tudo. Mas nesse momento aqui eles não tinham entendido, e aí eles ficaram no natural. E no natural os homens fazem, sabe o quê? Ficam discutindo quem é o maior entre nós, quem está mais certo, quem faz isso, quem faz aquilo outro. Quem é o bom, qual é a visão certa, qual é o ministério correto, qual é a igreja certa, qual é mais a discussão que tem por aí? Qual é o lado melhor, o lado direito ou o lado esquerdo? Isso para não falar de... para não gerar mais polêmica do que tem gerado hoje. E eu vejo os cristãos acirrados com as suas ideologias, com as suas visões, com as suas coisas. E quando você pega uma verdade de Deus e coloca ela como superior às outras, você não entendeu ainda o que é que Deus quer fazer. Você não entendeu o propósito. Porque todo o propósito de Deus, ele sempre vem em amor, em perdão, em aceitar o outro. Mesmo que o outro não seja como você. Mesmo que o outro não entenda o que você entende. Mesmo que o outro não consiga enxergar o que você enxerga. Mesmo que o outro ande numa vida desregrada, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós vamos continuar nesse texto aqui. Agora vamos dar uma pausa para reiniciar a live, o culto, e você reconecta. Cada dia está aumentando. Lele, Camila, vamos aguardar só mais um pouco enquanto outras pessoas entram. Lucas 22. Amanda, boa noite. Amanda de Carneiros, esposa do Evandro. Evandro. Não é isso? Um abraço. Evandro, glória a Deus por sua vida. Lucas 24. 22, 24. E houve também entre eles contenda para saber qual deles seria o maioral. E era isso que nós estávamos falando. Na série, boa noite de novo. Dê boa noite na série. Quem é o maior entre nós? Jesus chegou para eles e falou assim: olha, deixa eu dizer algo para vocês. Versículo 26. Versículo 25, Jesus lhe falou: os reis dos povos dominam entre si, e os
que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas entre vós não é assim, antes o maior seja como o menor, e o que governa como aquele que serve. Porque quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou aquele que serve. E aí no 26 ele fala assim: eu vos destino o reino como o meu Pai me destinou. Ele falou assim: existe um reino, e nesse reino o maior é que serve. Eu destino a vocês esse reino. O Pai me destinou esse reino e eu passo ele para vocês. O reino do Filho do seu amor. O reino de Deus consiste em servir. Quer reinar? Quer entrar no propósito de Deus? Quer andar de acordo com a vontade do Pai? Quer agradar o coração dele? Sirva. Ame as pessoas. Procure a oportunidade de ajudar as pessoas, de fazer algo com alegria no seu coração, que vai ajudar, que vai servir, que vai fazer com que as pessoas elas se sintam amadas. Fazendo isso, duas coisas acontecerão muito importantes. Primeiro, você vai estar agradando o coração do Pai. Segundo, você vai ter um retorno natural de você plantou algo espiritual. Amar é espiritual. Amar é de Deus. O amor é algo tão importante em nossas vidas. O se dar para o outro, o querer ver a alegria do outro em detrimento da nossa, é algo tão importante que todo mundo fala disso. Esse dia eu estava escutando uma palestra de um filósofo, vou dizer o nome, o filósofo Clóvis de Barros Filho, e ele falava sobre o exemplo de Jesus. E ele falava assim: é tão interessante quando numa hora de dificuldade, nós mesmos que não acreditamos em Jesus, nós entendemos como o amar o outro é importante. Aí ele citou um exemplo dele, que ele falou assim: minha filha passou por um problema, uma condição de enfermidade, uma das filhas dele, e ele estava no leito do hospital. E a oração, e o pedido, a intenção do coração dele, digamos assim, no momento, foi o seguinte: o que eu posso fazer para trocar de posição com ela? Para ter essa doença, para que ela fique livre. Então, o servir o outro, o amar o outro, é algo tão grande que nós seríamos capazes de dar a nossa própria vida pelo outro. Seríamos? E aí que entra a questão. Porque se nós estamos no reino de Deus, se nós entendemos quem Deus é, se nós entendemos o sacrifício de Jesus, nós descobrimos que servir é reinar. Que amar o outro é cumprir o propósito de Deus. Quando perguntaram a Jesus assim: mestre, qual é o maior dos mandamentos? Ou em que se resume os mandamentos? Qual é a síntese de toda a lei de Moisés? E aí nós, quando estudamos a lei de Moisés, nós vemos tantos pormenores de faça isso, não faça aquilo outro. E Jesus chegou e fez uma síntese muito breve e completa e perfeita. Até porque ele é perfeito. Ele é maravilhoso. É Jesus. Meu mano. É o cara. Ele disse assim: olha, é o seguinte. Amarás, pois, a Deus sobre todas as coisas, e ame ao próximo como sendo você. Se olhe no espelho e veja como se cada pessoa que está na sua frente, cada pessoa que se apresenta na sua frente, fosse você. Olhe como se cada pessoa que estivesse ao seu lado tivesse as mesmas necessidades que você tem, e procure suprir isso nela. Porque suprindo isso nela, você vai estar suprindo isso em você. Difícil entender isso? Não, difícil não é. Difícil é fazer. E às vezes são pequenas atitudes. Às vezes são pequenas coisas que nós fazemos, pequenos gestos. Desde um sorriso, um abraço, ajudar alguém, ou escutar alguém, ou não responder alguém à altura com a qual ela nos afrontou, calar, sossegar,
ter um longo ânimo, ter uma bondade. O que eu estou falando aqui? Frutos do Espírito. Ter essas coisas faz com que nós andemos dentro do propósito que Deus tem para nós. E quando nós procuramos andar nisso, as coisas não são acrescentadas, mas esse propósito, ele move o nosso coração. Porque não adianta você querer uma riqueza, uma prosperidade em Deus para andar egoísta. Não adianta você orar e jejuar e fazer uma campanha para Deus lhe dar 5 carros na garagem e você não ter a mínima condição de servir ninguém com seu carro. Eu já vi cristãos falar de púlpito, contar a bênção de que Deus deu aquele carro para ele, mas quando termina o culto, não dá carona para ninguém, porque você sabe, né? Vai sujar. A rua que o irmão mora é meio buracada. Ali é um carro caro. E a manutenção? Não é porque vai sair da minha rota. Quantas vezes nós já saímos da rota para dar carona para as pessoas? Quando nós congregávamos numa igreja no Poço, muitas vezes, ou quase todos os domingos, quando terminava o culto, a gente ficava olhando assim, quem é que a gente vai levar hoje? A gente sempre estava indo para a casa de alguém. Queridos, como isso foi maravilhoso. Quantas vezes eu andei na mala? Quantas vezes, quando a gente tinha aquele unozinho, você andou na mala do carro para poder dar a oportunidade de a gente levar outras pessoas em casa? Quantas vezes nós colocamos mais de 10 pessoas no nosso carro, que cabe 5? Por quê? Porque eu entendo que se Deus nos deu um carro, foi para servir. Quando nós pegamos o carro e levamos ele para outros lugares, queridos, quando Deus dá uma condição para nós, é uma condição de servir, condição de agradar ao outro. Hoje Deus me deu uma condição muito boa, eu tenho uma casa, como eu sempre quis, com uma churrasqueira. Sabe qual é o prazer do nosso coração? É a gente chamar as pessoas para aqui. E a gente comprar a carne, comprar a macaxeira, comprar o vinagrete, chamar as pessoas e falar assim, nós vamos servir vocês. E tá ali, ó, assando carne, tendo comunhão, conversando. Servir é reinar. Quantas vezes nós pegamos pessoas que nós não conhecíamos, que chegaram em Maceió, nós estamos no aeroporto, acordando de madrugada, pegar a pessoa no aeroporto, trazer para nossa casa, preparar um café, depois despedir ela para algum outro lugar que ela vá, seja aqui em Maceió ou fora de Maceió, ou servir aqui em casa 2, 3 dias, quantos dias forem necessários, com o nosso melhor. Por quê? Porque nós entendemos que servir é reinar. Nós entendemos que o nosso coração precisa estar disposto a servir as pessoas. E Jesus falou assim, olha, eu vou ensinar para vocês um processo, um modelo, uma forma que é infalível, para que vocês andem felizes, para que vocês cumpram o propósito do Pai e para que nada vos falte. Que propósito é esse, Jesus? Dê. Porque melhor coisa é dar do que receber. Deem. Amem. Sirvam. Porque eu, entre vocês, eu sou aquele... O Pai destinou um reino para nós. Um reino de amor. Não tem como você buscar a presença de Deus através da comunhão, da adoração. Não tem como você buscar intimidade com o Senhor e Ele não trazer ao seu coração o propósito eterno, o propósito dele, o propósito de amor. Porque Deus é amor. Esse é o propósito. Quando nós falamos de buscar a Deus em intimidade, quando nós falamos de buscar nas práticas espirituais, quando nós falamos de buscar a presença do Senhor, é para que nós entremos na presença dEle e entendamos qual é o propósito. Mas, queridos, isso não é simplesmente eu falar para você entender, é isso. Porque o fazer, o realizar da coisa, a capacidade, não vou botar, a capacitação de fazer, de realizar, a capacitação para amar, a capacitação para tirar algo que é nosso, que Deus nos deu e servir o outro com aquilo,
Essa capacitação, ela vem do Espírito Santo em nós. Essa capacitação, ela vem através do crescimento espiritual. Esses são os frutos espirituais. Porque se for fazer isso forçadamente, fica vazio. Se você fizer no intuito de receber, não funciona. Você sempre vai ficar com a sensação da necessidade. Mas quando você se desprende, e esse se desprender, ele só é realizado em nós porque o Espírito Santo nos capacita para isso. E o Espírito Santo nos capacita à medida que nós escutamos Ele, que nós entendemos, que nós buscamos a presença dEle. Ele se revela em nós. À medida que nós entramos nas práticas espirituais. E todas as práticas espirituais, elas funcionam nesse sentido. Porque muitas vezes o Espírito Santo nos direciona a dar algo para alguém, a gente gosta muito daquilo, a gente prende. E aí a nossa alma segura aquilo, nós ficamos retidos com aquilo. Mas o jejum, ele faz com que a gente fique mole. A nossa carne fica mortificada, e a gente fica mais liberal, fica mais propenso a ofertar, a servir, a dar. Nossa alma egoísta e egocêntrica, ela não fica tão forte. A palavra nos dá a direção, a oração em línguas, a adoração. Todas essas práticas, elas fazem com que a gente entre dentro do coração de Deus e entenda o propósito. E aí, aquele que tem o dom de socorros e governos, ele entende que tudo aquilo que Deus colocar na mão dele, de prosperidade, vai ser com o propósito do reino, de amar as pessoas, de servir. E quanto mais ele planta, quanto mais ele semeia, mais é colocado na mão dele. E aí um pastor que tem um chamado em Deus, ele entende que o coração dele é para servir, é para fazer com que as pessoas se acheguem para perto de Deus, que as pessoas sejam tratadas, as ovelhas sejam tratadas nas suas feridas, nas suas dores, na sua falta de direção. E aí não importa se é na igreja, se é no trabalho, se é dentro do ônibus, não importa onde se é em casa. As pessoas que o Espírito Santo vai convergindo até nós, ela vai convergindo com um propósito de que nós pastoreemos ela. Como que nós pastoreamos as pessoas? Todo canto. A gente vai para uma viagem, a gente vai para um passeio, chega lá, sempre tem pessoas que perguntam alguma coisa, que tem uma... E a gente ora por ela, não é isso? A gente conversa, estão todos os lugares. No trabalho, quantas vezes no trabalho eu já parei para pastorear pessoas lá, para conversar, para orar. Pessoas que, muitas delas nunca nem foram na igreja onde nós congregamos. Por quê? Porque essa não é a prioridade. Não, mas você não está lá pagando um aluguel de um prédio, com um lugar numa rua lá, com uma placa com um nome? Sim. Foi um lugar que Deus direcionou para nós estarmos lá. É necessário isso. Mas a prioridade é o pastorear os corações. Porque se os corações não forem cuidados, as pessoas não vão dar frutos. Essa é a prioridade. A prioridade é servir em amor. Onde? Em todo lugar. Porque não diz respeito só a um local, a um quadrado, a um espaço geográfico. Diz respeito a um propósito, a uma condição no nosso coração. No nosso coração. E glória a Deus, porque Deus tem colocado esse mesmo propósito no coração de Glenda e no meu. E nós servimos as pessoas. Esses dias nós servimos a uma pessoa que mora em Portugal, viu o WhatsApp, Glenda foi, entrou com ela pelo Facebook e passou horas. Oi? Pelo WhatsApp eu falei o quê? Facebook. Ah, tá. Pelo WhatsApp e passou horas, umas 3 horas, sei lá, um tempão conversando, orientando, ensinando, orando. Isso é em Portugal. Aqui. E aí, lançou a palavra. E a pessoa então vai andar naquela direção. Frutos espirituais, eles são algo que fluem de nós. Que frutos são esses? Observe, como nos frutos espirituais, Gálatas 5, Isso. 5:22. Espirituais ou carnais. Gálatas 5:22. Gálatas 5. Gálatas 5:16. Obras da carne, frutos do Espírito.
Vamos lendo tudo. Pode até marcar na sua Bíblia aí. Digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andar no Espírito, dá frutos espirituais. E ele fala aqui, porque as obras da carne são... Que a carne cobiça contra o Espírito contra a carne. Aqui tem cobiça, algumas traduções tem luta, né? E esses se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo de nenhuma lei. Quando ele fala que não está debaixo de uma lei, está dizendo assim, isso não é uma obrigação, isso não é uma regra, isso não é uma fórmula. Isso é uma condição no coração. Quando você pega algo que está escrito na Bíblia e coloca como uma fórmula, como uma regra... 22:16. Isso. Aí, os frutos da carne tem 19. 19. Isso. 19. Os frutos da carne. Desculpe. Os frutos da carne começam no 19. 19. E aí no 22. Mas o fruto do Espírito é, no 22, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Quando você coloca como lei, como regra, como mandamento, você, como eu estava dizendo, você cria uma fórmula. É desse jeito. Um conceito. Esse conceito ele é limitado. Mas quando você traz isso para o coração, uma condição no espírito, uma condição de entendimento, uma condição que tem a ver com a sua vontade, quando você traz isso para o seu interior e fala assim, eu quero andar nisso, eu quero viver isso, eu quero ser isso, aí nós passamos então a andar no Espírito. Nós passamos então a querer dar frutos no Espírito. E que frutos no Espírito são esses? Amor, benignidade, mansidão. Considerar os outros superiores a si mesmo. Escutar. Engolir muitas vezes. Mas eu vou ser besta. Eu lembro que tio Teófilo ele tinha uma frase que ele dizia, ele falava para mim assim, quem quer ser bom sofre mais. Quem quer ser bom sofre mais. E é uma verdade. Querer ser bom, querer andar em bondade traz sofrimento. Porque as pessoas lhe humilham, porque as pessoas se aproveitam, porque as pessoas elas não entendem, porque as pessoas elas são más. Quando você quer ser bom, elas têm a oportunidade de agir com maldade para com você. Só que ser bom é fé. Ser bom não é andar pelo que você vê. Ser bom não é agir de acordo com a bondade do outro. Ser bom é um ato de fé. É uma fé dentro de um propósito maior. Por isso, Jesus falou assim, ame os vossos inimigos e você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. Quando os outros lhe fizerem mal, retribua o mal com o bem. Quando lhe baterem numa face, dê a outra face. Mas eu vou receber um tapa na cara e dar outra tapa? Não. A outra face quer dizer a outra antítese daquilo. Quando alguém lhe agredir, você não agrida. Quando alguém gritar com você, você não responda com gritaria. Quando alguém levantar a voz com você dizendo assim, eu estou certo, você diz, tá, fique certo. Quando alguém levantar com você com a face do ódio, você tem que devolver com a face do amor. Quando a autoridade, você vai dar para ela a face da fé. Quando alguém vir com você com a face da afronta, você vai para ela com a face do perdão. Difícil entender isso? Não é difícil entender. Difícil é fazer. Eu lembro de uma cena que eu vi uma vez em um vídeo, um culto evangelístico, multidão de pessoas, um pastor famoso estava pregando, e para afrontar aquele pastor, para afrontar aquela reunião,
um casal de meninas, elas estavam no ombro de outras pessoas e elas então começaram a se beijar, duas mulheres. E dentro daquele ambiente, foi uma afronta, foi uma coisa, o objetivo era esse mesmo, era afrontar. E o pastor do púlpito, ele viu do palco e começou então a dizer, vocês estão errados. Ele começou a receber a afronta e devolver com a mesma afronta e mandou os seguranças ir lá e destruir aquela cena que estavam fazendo. E eu fiquei observando aquilo, eu assisti uma vez, algo me inquietou naquela cena. Eu assisti uma vez, assisti duas vezes, assisti várias vezes. Eu perguntei assim, Espírito Santo, por que o Senhor está me inquietando com essa cena? Aí o Espírito Santo falou assim, se coloque no lugar daquele pastor. O que você faria estando lá? Eu falei, mas Espírito Santo é uma afronta ao rei, não é uma afronta ao evangelho, uma afronta ao Senhor. Aí ele falou assim, você sabe, você acha que eu não sei o que é ser afrontado? O que foi que eu fiz quando bateram na minha cara? O que foi que eu fiz quando cuspiram em mim? O que foi que eu fiz quando me humilharam, quando me pisotearam? O que foi que eu fiz? Eu falei assim, o Senhor não abriu a boca. Pois é, eu não abri a boca. Eu estou ensinando para você um caminho. Eu falei, sim, Espírito Santo, nessa situação, o que é que se faça então? O Espírito Santo falou assim, olha, você ia fazer da seguinte maneira. Você ia pegar, tinha mais de 1000 pessoas ali. Você ia mandar todas as pessoas que estavam ali levantar as mãos em direção daquelas meninas. Ninguém toca nelas. Afasta, deixa elas lá. Quer se beijar, fique lá. Então todo mundo ia levantar as mãos e ia começar a interceder pela vida dela. Ia começar a abençoar a vida dela. Ia começar a declarar a vida de Deus, ela cheia do Espírito. Imagine 1000 pessoas voltadas para aquele casal, para aquelas duas moças, com as mãos levantadas, dizendo assim, nós abençoamos você em nome de Jesus, você é cheio do Espírito Santo em nome de Jesus, a glória de Deus está sobre você, nós amamos você em nome de Jesus. E depois, elas não iam ficar ali se beijando o tempo todo, quando elas descessem, cada pessoa que estivesse em volta dela, ia dar um abraço e dizer assim, eu amo você em nome de Jesus, eu amo você em nome de Jesus. Imagine como seria a recepção no coração dessas mulheres, se quando elas afrontaram, ao invés de elas receberem a afronta de volta, elas recebessem amor. Como? Sabe o que ia acontecer com elas? Elas iam abrir o coração para receber o Espírito Santo. Iam ser transformadas. Iam ser limpas do seu pecado. Iam encontrar arrependimento. Porque todo arrependimento, ele sempre vem através do é mesmo, Espírito Santo, mas por que esse pregador ele não conseguiu enxergar isso? As pessoas falaram assim, porque ele não olhou para mim, ele estava preocupado com a reunião, ele estava preocupado com a multidão, ele estava preocupado com toda a condição religiosa e com todo o status que aquilo ali podia gerar. Até porque mesmo aquela condição de afronta ia gerar uma condição muito grande, que todo mundo ia ficar revoltado. Queridos, eu não me revolto quando falam mal de Jesus. Não me revolto quando eu vejo cenas de afronta às pessoas, porque eu enxergo pessoas que precisam ser amadas. Esses dias eu vi uma cena no Instagram de um rapaz caminhando, rebolando e pegando, rasgando páginas da Bíblia e mastigando uma afronta. As pessoas têm afrontado hoje por quê? Porque é afronta de um lado e afronta de outro, e afronta, e afronta, e afronta. Onde vai parar isso? Vai parar num fundamentalismo religioso, numa guerra. Nós não somos de guerra, nós somos de paz. Nós andamos em amor. Nós andamos em amor. Nós andamos em perdão, nós andamos em graça e em verdade. É isso que o Espírito Santo quer ensinar para nós. Andar como Jesus andou, não pagar a afronta, mas perdoar. Ah, mas nós podemos ficar irados, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a sua ira. Nós podemos ficar chateados, podemos ficar entristecidos. Podemos, mas quando nós vamos para o Espírito Santo, nós vamos para a presença do Pai. Quando nós entramos lá, Ele nos lava de toda injustiça. Nos lava de toda iniquidade. Nos
coloca, nos enche com o amor dele, nos coloca a graça e fala assim, agora saia e dê frutos. Que frutos? Frutos de amor, frutos de perdão, frutos de arrependimento. Frutos espirituais. Andar no Espírito. Se vivemos no Espírito, viver no Espírito e andar no Espírito não é andar numa condição, não é andar sobre as águas. Ainda que seja, mas Jesus andou humildemente. Está escrito em Filipenses 2, tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Se esvaziou da sua glória, da sua majestade, e andou em humildade, andou em graça e em verdade. Foi atentado, foi pisoteado, foi cuspido, foi morto. E por isso que ele fala, se você quiser vir após mim, faça o que eu fiz. Se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por quê? Porque depois da cruz vem a glória. Depois da cruz vem a ressurreição. Depois da cruz vem a vida. Depois da morte sempre vem a vida. Depois do se esvaziar sempre veio o encher. E é isso que quem não tem fé não entende. Não entende a submissão, não entende o se esvaziar, não entende o perdoar, não entende o se submeter. É isso que os discípulos naquele versículo não entenderam. Eles estavam brigando entre eles natural para ver quem era o maior, quem era o mais forte, quem era o que estava mais perto de Jesus, quem ia ser o vice-presidente do reino de Jesus, do reino de Deus. Jesus falou assim, vocês não entenderam. Vocês não entenderam ainda. Mas quando vier sobre vocês o Espírito Santo, vocês vão entender. Depois, Jesus ressuscitou. Ele caminhou com Pedro e falou assim, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então, apacenta meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas, cuida do rebanho. O mesmo amor que você tem para mim, ame cada um deles. Aí Pedro entendeu. Tem que ser em amor. Paulo entendeu. Estevão entendeu. João, como João entendeu? João disse assim, aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Aquele que não ama, aquele que não dá frutos em amor, não conhece Deus. E muitas vezes coisas simples que nós precisamos fazer fazem uma diferença tão grande. Nós estamos passando por uns dias de pandemia e lá no trabalho eu tenho tido uma dificuldade muito grande. Porque todos os dias pela manhã eu saio abraçando todo mundo. Nesses dias de quarentena não pode abraçar. Se bem que eu tenho uns abraços lá escondidos. Falei, quem quer me abraçar, eu abraço. Quem não quer, tudo bem. Fugir à regra. Mas só que a palavra diz que quem conta essas coisas, não há lei. Quem anda em amor, a palavra me dá a garantia. Ele falou, quem anda em amor, não há lei. Então eu saio abraçando uns ou outros. Quem quer me dá um abraço. E é tão bom abraçar as pessoas. As pessoas se sentem bem, você abraça, você dá um bom dia, você dá um eu te amo, uma condição de proximidade, de afeto com as pessoas. Afeto. E você escuta, e você ora, e você... E aí é bom andar nisso, aí eu ando em paz. Quantas pessoas já saem de casa pesadas, carregar no trabalho com a cara sisuda, e você vai dar um abraço, fala assim, um bom dia para você, esse dia vai ser maravilhoso. Então você fala assim, parabéns, você chegou até aqui, que felicidade, você venceu da sua casa até aqui, o resto do dia vai ser fichinha. E a pessoa fala assim, poxa, obrigado, estava precisando disso, uma coisa tão simples. O reino de Deus é simples. São simplicidades fundamentais para preencher esse espaço em nós e nos outros. E quando nós aprendemos a plantar, a semear,
dar para os outros isso, a servir em amor. Aí nós passamos a ter as outras coisas. Nós passamos a andar leve, nós passamos a andar de uma forma tranquila. A vida em Deus começa a estar em nós, a nos rodear. Não tem forma melhor de viver nessa terra. E o mais importante é que quando nós começamos a andar nisso, nós descobrimos que essa é a forma de andar na eternidade. Andar em amor. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. João escreveu na carta. João, vai para a carta de João antes do Apocalipse, para a gente encerrar. As cartas de João, elas são pequenininhas, são 3 cartas pequenas. Leia elas, leia com calma, leia com cuidado. Antes de Judas tem 1ª, 2ª e 3ª João. 3ª João tem 15 versículos, é um capítulo só. 2ª João também é pequeno, tem 13 versículos. Mas o que tem aqui? Às vezes você não tem coisa, mas vai lendo. Vai lendo. Aqui, por exemplo, 2 João 6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Esse é o mandamento, como desde já ao princípio ouvistes. Ele fala que tem muitos enganadores. Tem muitos que andam de várias maneiras. 1 João que é um pouquinho maior. Tem 5 capítulos, mas são pequenos, lê com calma. João 3, vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. O amor de Deus nos fez filhos dele. Ele vai colocando aqui condição de amar, de amar, de amar. Deixa eu achar aqui aquele que não ama. João 4, 7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Uma característica de uma pessoa que conhece Deus é amar, andar em amor. Que não tem como você chegar perto de Deus e não ser impregnado por aquilo que Deus é. Não tem como você não chegar perto de Deus e o perfume dele não está em você. E quando você vê pessoas gananciosas, pessoas egoístas, pessoas avarentas, pessoas iradas, pessoas... Você pergunta assim, onde é que está o amor de Deus nisso? Como é que eu enxergo Deus em você? Como? Se não, através de amor. No versículo 8, diz, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nisso se manifestou o amor de Deus para conosco. Enviou seu Filho único, para que por ele vivamos. Versículo 11, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Mas se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. E nisso nós conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois ele nos deu o seu Espírito. E aí ele vai falando aqui sobre o amor. Versículo 18. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Porque o temor tem consigo pena, e o que tem medo não é perfeito em amor. E nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Amar, servir é reinar, servir em amor, é ser reis e sacerdotes.
Algumas pessoas têm um versículo na Bíblia que fala assim, que nós devemos ser cabeça e não cauda. E aí muitos pregadores, principalmente pregadores coaches, pregam que você tem que estar sempre na frente, que você tem que ser o primeiro, que você tem que ser o maioral, que você tem que ser aquele que, se você é filho de Deus, tem que andar no poder sobre a terra. E aí se eu comparar esse versículo, que nós precisamos ser cabeça e não cauda, com que os últimos serão os primeiros, que o maior seja como o menor. Se nós entendermos isso, nós entendemos que o servir é o reinar. Que o ser reis e sacerdotes, que ser o maioral sobre essa terra, é servir as pessoas, é andar em amor. E quando nós fazemos isso com fé, Deus nos concede condições humanas de superioridade. Humanas. Porque espiritualmente nós vamos estar sempre nos colocando como servos. Sempre considerando os outros superiores a nós mesmos. Tudo que Deus coloca em nossas vidas, nós vamos colocar sempre o estilo de servir aos outros. Sempre em amor. E aí esse é o milagre da coisa. Quanto mais nós plantamos, quanto mais nós damos, porque melhor coisa é dar do que receber. Quanto mais nós andamos nessa humildade, nessa condição de servir aos outros, seja com bens materiais, seja com dinheiro, seja com cesta básica, seja com um abraço, com afeto. Quando nós procuramos nos dispor, é um propósito, não é uma condição, é um propósito de amar as pessoas. Quando nós entendemos isso e procuramos andar nisso, procuramos escutar de Deus qual a direção de andar em amor em cada situação das nossas vidas, em cada ambiente onde Ele nos coloca, quando nós começamos a buscar isso, aí as coisas nos são acrescentadas, mas essas coisas não nos preenchem mais, porque nós já estamos preenchidos por Deus. Essas coisas elas não vão encontrar espaço em nosso coração, porque o nosso coração já vai estar cheio do amor e da graça de Deus. E aí nós encontramos então o propósito, a condição eterna para a qual Ele nos chamou. O propósito de manifestar a glória dEle. E a glória dEle sempre é manifesta em amém? É isso. Simples. Uma palavra simples. Mas que ela tem um caminho. Primeiro buscar a Deus. A presença dEle. Depois escutar dEle. Através do Espírito Santo a direção que Ele tem para as nossas vidas. Depois manifestar a terra através dos frutos espirituais. Tudo aquilo que Ele tem derramado no nosso coração. E aí a nossa vida na terra fica boa. Fica uma vida tranquila, fica uma vida de paz, fica uma vida de prosperidade, fica uma vida de riqueza, fica uma vida nós reinamos aqui na terra, fica uma vida de reinar. Quando nós reinamos aqui na terra, nós estamos andando como Jesus andou. E nós andamos em fé, que nada nos será impossível. Amém? Vamos orar encerrando? Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui nesta noite. O teu amor maravilhoso que nos constrangeu e nos levou até a tua presença. Que cada dia nós possamos buscar mais e mais a tua presença e a tua glória. Cada dia nós possamos buscar mais e mais teu amor que é infinito, que é maravilhoso. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossos corações. E nós te dizemos nessa noite que nós queremos andar no teu amor. Nós queremos andar na tua graça. Nós queremos andar no teu perdão. Nós queremos andar na tua humildade. Queremos andar no servir assim como Jesus andou. Para que nós possamos reinar assim como Jesus reina. É o que nós queremos, Pai. Queremos te conhecer mais. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Te louvamos por teu amor e por tua graça em nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Te louvamos por esses dias e pela tua presença. Cada dia nós possamos crescer de glória em glória diante do Senhor, para que os homens vejam as nossas boas obras
as obras de amor que o Senhor tem proporcionado às nossas vidas. E glorifiquem o nosso Pai, glorifiquem ao Senhor que está nos céus. É isso que nós choramos e te agradecemos. Abençoamos cada vida que tem escutado essa mensagem, cada um deles, Pai, em nome de Jesus, para que o teu propósito alcance os corações, para que venha sobre cada coração o entendimento do chamado, do propósito, da glória que o Senhor preparou para cada um deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Boa noite. Deus seja louvado por sua vida e até terça-feira.